E o governo Lula não para de fazer o nosso país passar vergonha. Novamente a COP30 volta no radar e novamente naquele radar das críticas. Logo que começou o evento, as pessoas já estavam reclamando dos custos das acomodações, dos custos dos alimentos, da coxinha, do refrigerante, do café. Tudo estava exorbitante dentro do evento. Os próprios jornalistas esquerdistas estavam reclamando desse fato. Aliás, até a Janja deixou a imprensa um pouco pé da vida com ela, porque ela deu uma zoadinha dos jornalistas, perguntando se eles já tinham comprado coxinhas, obviamente no sentido de zombar os jornalistas, porque estava tudo muito, muito caro. E aí agora vem mais um balde de água fria sobre o governo Lula, mas a vergonha é para o Brasil. O chanceler alemão, tem aliás um vídeo que está viralizando, eu já vou mostrar para vocês, acabou falando que se sentiu aliviado por ter saído do Brasil, por ter saído do local da COP30. E aí eu vou mostrar o trecho completo dessa manifestação do chanceler alemão, que foi até uma manifestação bem dura, bem fria, pouco política. Ele falou exatamente o que ele pensava. E é claro que como brasileiro, eu não fiquei feliz de ver a forma como ele reportou essa opinião. Eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais polido. O fato é que foi mais uma pancada para o governo Lula. E se vocês pararem para ver, faz o que? Uma questão de 2, 3 semanas, quando o Lula se encontrou com o Trump, naquele momento a própria imprensa estava falando que era a virada do Lula, o auge dele do ponto de vista eleitoral. Por quê? Estava se vendendo, a própria imprensa vendia essa ideia, até porque a imprensa, boa parte dela é militante pro PT, de que o Lula teria rolado aquela química com o Trump, que Lula ia conseguir reverter as tarifas, que ia conseguir uma aproximação com o Trump, apesar do Eduardo Bolsonaro, e aí a própria imprensa começou a diminuir o Eduardo, o Paulo Figueiredo, porque, nossa, o Lula, o governo brasileiro está conseguindo falar e vai colher frutos em relação ao governo americano. O fato é que até agora os ministros continuam sem vistos, o Moraes continua sancionado, a tarifa de 40%, que é a tarifa Moraes, né, que os americanos, que o governo americano associa a um magistrado brasileiro, essa tarifa de 40% também continua. No final da semana passada, o Trump aliviou para o mundo inteiro tarifas recíprocas. E aí o governo brasileiro, naquela ânsia de querer falar que foi uma vitória do governo Lula, que Trump tinha perdido, que Lula tinha se saído vitorioso, era fake news. Na verdade, valeu para todo mundo, mas a taxa Moraes, a taxa do magistrado brasileiro de 40%, ela continuou. Então, na prática, essa química maravilhosa que a imprensa vendeu entre Trump e Lula não surtiu nenhum resultado prático para o nosso país. Zero. Absolutamente zero. E agora, com os Estados Unidos, com o Trump partindo para cima do Maduro, que é companheiro do Lula, não sei se vai ter muito clima para o Brasil no curto prazo. O fato é, teve essa expectativa de melhora de Lula perante o mundo, perante o Brasil, né, que ele ia ser o salvador da pátria em relação às negociações com os Estados Unidos, não virou. Veio a COP30, que poderia ser um plus nessa suposta melhora de imagem de Lula, e aí foi um fiasco total. Agora eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar esse trecho onde o chanceler alemão falou duramente sobre o nosso país, e aí eu vou ler a análise da jornalista Karina Michelin, ou Michelin, que eu subscrevo o texto que ela colocou. Aqui, pessoal, o áudio tá original, tá o áudio em alemão, mas tem a tradução com letras grandes, tá? Então acredito que vocês consigam ver. Mas depois eu vou ler as aspas do chanceler, mas vamos lá. Ja, diese Bundesregierung verdient Kritik, keine Frage. Und ich bin derjenige, der hinter verschlossenen Türen sie mit am deutlichsten und klarsten äußert. Aber wir wollen bitte auch gemeinsam Maß und Mitte halten, in dem, wie wir miteinander umgehen. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir leben in einem der freiheitlichsten Länder der Welt. Então, essa aqui foi a manifestação
do alemão, e aqui eu vou pegar os trechos que ele falou já traduzido, e vou pegar a análise que a jornalista Karina Michelin fez, que eu subscrevo a análise dela, achei muito boa, então vou repercutir aqui na íntegra para vocês. A fala do primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, sobre sua visita ao Brasil, caiu como uma bomba no colo do regime Lula. Em discurso na Alemanha, Merz fez um relato que expõe, sem rodeios, a percepção de sua comitiva sobre o país que está sediando a COP30. Merz contou que se reuniu com jornalistas que o acompanharam ao Brasil na semana passada. Diante deles, fez uma pergunta simples e direta: quem de vocês gostaria de ficar por aqui? O silêncio foi absoluto. Ninguém levantou a mão, afirmou o premier. Em seguida, completou com uma sinceridade rara na diplomacia. Todos nós ficamos felizes por termos retornado à Alemanha na sexta-feira à noite, especialmente por este lugar onde estávamos, então detonando a sede da COP aqui no Brasil. A fala não é apenas uma impressão pessoal, é um recado político e dos mais duros, no momento em que Lula tenta vender ao mundo a imagem de que o Brasil está preparado para liderar a agenda climática global. Merz mostra o oposto, a sensação de insegurança, instabilidade e desconforto vivida até por delegações estrangeiras. Merz continuou: vivemos em um dos países mais bonitos do mundo, vivemos em um dos países mais livres do mundo. Se a Alemanha é, para ele, sinônimo de liberdade e segurança, então significa que o Brasil realmente está no fundo do poço como democracia, aos olhos do velho continente. Aqui já é analisando aqui a jornalista Karina. A repercussão da fala de Merz desmonta a narrativa oficial de que a COP30 é o grande trunfo diplomático de Lula. A Alemanha, um dos principais parceiros ambientais, financiadores internacionais e apoiadores históricos da Amazônia, deixou o país com a sensação de alívio. E Merz não tentou suavizar nada. Aliás, ele foi bem duro mesmo, né? Eu acho que ele foi bem sensível nesse sentido. Um chefe de governo europeu acaba de declarar para sua plateia doméstica que sua comitiva não queria permanecer no Brasil. Para o mercado internacional, é um alerta. Se até quem viaja com escolta oficial se sente inseguro, o que sobra para investidores e turistas? E quem dirá ao povo brasileiro que se tornou refém deste regime? Não há marketing climático capaz de mascarar a deterioração institucional, a crise de segurança e o caos administrativo que o país vive. A COP30 mostrou ao mundo que estamos muito mal. E eu subscrevo aqui a análise da Karina Michelin, eu acho que é por aí mesmo, é mais uma vergonha para o nosso país. São tantas vergonhas que, assim, se a gente pegar as mais recentes, a questão das tarifas, né, a tarifa de 40% para o nosso país, por causa de um magistrado brasileiro, né, em referência a Moraes, como o governo americano deixou claro. Mas não só, continuando ainda no Moraes, se a gente considerar, por exemplo, os fracassos do nosso judiciário ao tentar deportar cidadãos nos Estados Unidos e na Espanha. Então, Moraes teve a negativa da Espanha em relação ao jornalista Oswaldo Eustáquio e teve também a negativa nos Estados Unidos em relação ao Alan dos Santos. E agora está a expectativa se a Carla Zambelli vai ser deportada ou não. Teve também o ex-assessor do Tagliaferro, que por enquanto segue na Itália, também não foi deportado. Então o Brasil já está, a parte do judiciário do nosso país parece que já está entrando em descrédito internacional. E o governo Lula também. Agora, depois do embate com o Trump, agora essa vergonha após essa declaração do chanceler alemão. Então, olha como o nosso país está se tornando pária. Eles acusavam tanto, né, o Bolsonaro de ser um presidente pária, ter tornado o nosso país um país pária. Na prática, foi depois que o Bolsonaro saiu que as coisas começaram a degringolar. Nitidamente, na minha modesta opinião. E vocês, o que acharam dessa sinceridade na declaração do chanceler alemão? Comentem o que vocês acham, se concordam, se não concordam, enfim, deixem as suas opiniões. E se gostaram do vídeo, deixa o like, isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Se gostaram, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Quantas pessoas que fizeram L e que já se arrependeram? A gente tem que aos poucos, né,
daquele trabalho de formiguinha, trazer todo esse contingente para o nosso lado, porque não necessariamente eles vão votar na direita em 2026, eles podem votar em outras alternativas à esquerda, então a gente tem que também sair um pouco da nossa bolha, que os algoritmos acabam criando bolhas, de fato, né? Então, o compartilhamento é uma forma eficaz de a gente falar com novos públicos. E os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.